Oi, eu sou a Silvia e hoje eu vou ensinar para você a fazer um rejuvelac. O rejuvelac é uma bebida fermentada e probiótica. É um dos meus probióticos favoritos porque é muito fácil de fazer, é relativamente rápido e é muito útil para várias receitas. Muito bem, o rejuvelac ele é um líquido de grão germinado fermentado. Para fazer o rejuvelac, você pode usar quase que todos os grãos que são saudáveis da gente comer germinado. Então, por exemplo, hoje a gente vai usar a lentilha, mas você pode usar o grão de bico. Então, o grão de bico é um ótimo grão para fazer rejuvelac, ele é um grão fácil de germinar e o rejuvelac dele fica bem gostoso, eu acho que é o meu favorito. O trigo, que é um grão provavelmente o mais comum que a gente escuta falar das pessoas fazendo rejuvelac de trigo germinado. Tem também a lentilha rosa, a lentilha verde, né, aquela mais comum, a quinoa. As três cores de quinoa você pode usar, aqui tem a branca, mas também tem aquela vermelha e a quinoa preta. E também o trigo sarraceno, que também você pode usar para fazer rejuvelac. Então, vamos começar. Eu vou mostrar para vocês como faz o processo da germinação desses grãos. Cada grão tem uma particularidade, uma peculiaridade em relação ao tempo das etapas. Então eu vou falar um pouquinho sobre esses aqui que eu coloquei aqui como exemplo, mas você pode encontrar informações na internet sobre outros grãos que você está pensando em usar para fazer o rejuvelac, certo? Então, regra geral, qual que é o procedimento? Você vai escolher um grão, então, por exemplo, eu vou escolher a lentilha agora. Você vai colocar essa lentilha num bowl e vai colocar água, uma água limpa que você beberia. Bastante água, coloca bastante. E você vai deixar essa lentilha, a gente fala que a gente vai deixar ela acordar. A gente vai colocar a semente para despertar, né? Então, essa lentilha, ela vai ficar aqui umas 8 horas. Regra geral, você coloca o grão de molho na água 8 horas. Nessas 8 horas, ele vai hidratar e ele vai inchar. É bem importante, então como você pode ver aqui, eu coloquei bastante água para essa quantidade de lentilha. É bem importante colocar bastante água mesmo, porque a semente ela bebe essa água, ela chupa essa água. E se você colocar pouca água, em algumas horas você vai ver que secou a semente e acabou a quantidade de água disponível para ela. E isso não é bom acontecer, é bom ela estar nadando na bastante água mesmo. Então, vamos supor que passou já as 8 horas. O que você vai fazer? Então, coloquei a lentilha, esperei 8 horas, passou 8 horas. Aí você vai pegar uma peneira e você vai escorrer essa água. Você pode escorrer essa água num bowl e usar essa água para molhar suas plantas na sua casa. Mas você não vai beber essa água e não vai usar essa água em nenhum procedimento culinário que você for fazer. Porque essa água aqui ela tá cheia de fitato, que é um antinutriente que a gente não quer beber. As plantinhas não tem problema dar essa água para elas, mas a gente não quer beber essa água, então a gente sempre vai descartar essa água, certo? Então o que você vai fazer? Na verdade você vai escoar o teu grão aqui na pia, numa peneira, e também é importante enxaguar o grão. Uma vez que você deixou o grão de molho 8 horas, enxaguou esse grão, drenou, descartou essa água, você vai deixar esse grão que já vai estar bem inchado numa peneira por mais 8 horas. Então, como eu estava falando, a regra geral é 8 horas na água, 8 horas no ar, a gente chama, que é aqui na peneira. Não coloca ela num bowl para germinar, porque aqui a água vai escorrendo e a água vai pingando. E isso é muito importante, porque se você deixar água acumulada no fundo, essa semente não vai germinar direito, porque ela está afogando ali naquela água. Aí pode juntar mofo, pode dar errado o seu processo de germinação. Então a gente quer as sementes drenadas, a água tem que poder pingar numa peneira, é o ideal.
Nesse período, vai acontecer de começar a sair um narizinho da semente e ela vai ficar assim com o rabinho para fora, que é a raizinha da semente que ela vai começar a germinar. Quando começar a germinar, o grão já está pronto para ser usado para fazer o Rejuvelac. Vou falar um pouco sobre as particularidades de cada semente dessas. Então, a lentilha, o trigo e o grão de bico, essas 3 sementes aqui, é muito legal mesmo a gente deixar 8 horas de molho na água. Pode ser 10, pode ser 12, mas 8 horas já basta. Na peneira, eles também têm uma particularidade parecida. Eles também vão ficar de 8 a 12 horas na peneira. O que vai influenciar esse tempo nessa etapa do ar que a gente chama? Se o dia estiver muito quente, essa semente ela vai germinar mais rápido. Se o dia estiver muito frio, essa semente vai germinar mais devagar. Então, num dia muito frio, ou se o ambiente na sua casa que você estiver germinando essa semente for muito gelado, ela vai demorar mais para germinar do que se você colocar num ambiente mais quente, tá bom? Outra coisa que é muito importante de fazer nessa etapa do ar. Essa semente está aqui, ela vai germinar. O que vai causar essa germinação? O fato dela estar hidratada, uma temperatura agradável, ou seja, se você colocar na geladeira vai ficar frio demais, ela não vai germinar, então tem que ser a temperatura ambiente. Se você colocar também no lugar muito quente, ela vai cozinhar também, não vai germinar. Então, a temperatura, o ambiente agradável e também a umidade. A umidade é um fator muito importante para essa semente germinar. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma cozinha muito ventilada e tal. Então, nessas 8 horas, o que acontece com essa semente que está aqui na peneira? Ela acaba secando naturalmente. Então, é importante nessas 8 horas, para mim que tem uma cozinha ventilada e muito provavelmente na casa de vocês também, que vocês enxaguem essa semente em água corrente umas 2, talvez 4 vezes, depende. Se tiver muito calor, ela também seca mais rápido. Então, se você tem uma cozinha quente e ventilada, você provavelmente vai ter que enxaguar essa semente umas 4, talvez 6 vezes nesse período de 12 horas. Então, é super simples, basta você ir na pia e dar um banho nela. Então, é isso aqui. Vai na pia, dá um banho na semente e ela vai começar vai se hidratar e aí vai propiciar a germinação, certo? Eu vou falar para vocês também sobre a quinua. A quinua, ela é uma semente até parecida com a lentilha rosa. Se você colocar a quinua ou a lentilha rosa na água por 8 horas e drenar essa água e lavar bem essa semente, você já pode usar a semente para fazer o Rejuvelac. Ela já vai estar pronta, porque essas 2 sementes, elas germinam na água. Em 8 horas, as 2 estão prontas para serem usadas. A lentilha rosa, você vai ver, ela é bem pequenininha, ela bebe muita água também. Ela vai abrir, vai ficar abertinha assim. E, diferente da lentilha verde, que sai um narizinho bem evidente, né, comprido, e ele vai crescendo cada vez mais, a lentilha rosa, não acontece isso. Ela só abre, como eu expliquei. E nesse processo você já pode usar a lentilha para fazer o Rejuvelac. A quinua é um grão que às vezes a gente precisa usar uma lupa para a gente ver o que está acontecendo aqui. Ele vai sair o narizinho sim, mas é muito difícil de ver. E sim, depois de 8 horas na água você já pode usar para fazer o Rejuvelac. Lembre-se de escorrer a água e lavar bem esse grão. Se você, ai meu Deus, não estou com tempo de fazer esse procedimento agora, quero deixar um pouco na peneira. Pode deixar na peneira, não tem problema. Se você deixar lá na peneira mais algumas horas, ela só vai aumentar esse narizinho que eu falei que já vai sair na água, certo? Então, esses grãos têm essa particularidade. O trigo sarraceno, ele é bem diferente dos outros grãos, bem curioso. O trigo sarraceno, basta colocar ele na água por 1 a 2 horas de molho. Ele também bebe muita água, então seja generosa, deixa bastante água no trigo.
E depois você escorre o trigo na peneira, como eu mostrei com a lentilha, igual com todos os outros grãos. E você vai deixar ele na peneira germinando e ele também vai demorar de 8 a 12 horas para poder sair o narizinho. E sai o narizinho igual a lentilha, ele vai crescendo, assim como o grão de bico e o trigo também é um narizinho bem óbvio, bem evidente, você vai ver com facilidade sair do trigo. Então cada semente tem uma particularidade, mas regra geral são 8 horas na água, 8 horas no ar. Muito bem. Então, o que vai acontecer quando a gente terminar esse processo aqui na peneira? A gente vai ter isso daqui. Olha que maravilha. Essa lentilha aqui, ela tá totalmente pronta, germinadíssima, né? Hoje, bem cedo de manhã, ela já estava pronta para usar, porque como você pode ver, o narizinho dela já está bem compridinho, né? Então não precisa chegar o narizinho compridinho assim, basta ele começar a apontar, você já pode usar. Olha aqui, eu tenho um grão de bico para mostrar para vocês. Esse grão de bico, ele começou o processo de germinação agora, hoje. Então tá começando o narizinho. Esse narizinho bem pequenininho, esse grão de bico já está pronto para fazer o Rejuvelac, certo? Então a gente tem o grão germinado, tem a nossa sementinha, a gente vai usar a lentilha hoje. E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai escolher um vidro, eu gosto muito de trabalhar com esses vidrões aqui. E a gente vai colocar uma xícara de grão já germinado aqui dentro desse vidro. E vamos colocar 1 litro de água. Escolhe uma água que você beberia, uma água limpa, filtrada, potável, enfim. E aí a gente vai tampar esse vidro com um paninho mesmo, um elastiquinho para não posar bichinho. E vamos deixar 24 horas. Se tiver muito frio, você pode deixar até 48 horas fora da geladeira. O que vai acontecer nessas 48 horas? Uma mágica que eu chamo de fermentação selvagem. Tem um monte de bactérias benéficas para o nosso organismo que mora dentro da lentilha que a gente germinou. Quando a gente germina a lentilha, a gente biodisponibiliza vários nutrientes para que essas bactérias possam começar a se alimentar desses nutrientes, principalmente carboidratos. Então, a bactéria que já mora na lentilha vai começar a comer esse carboidrato e vai começar a fermentar esse líquido, esse ambiente em que a gente colocou a lentilha. Então essa água aqui agora tá super transparente, depois de pronto, depois de 24 a 48 horas, ela vai ficar turva, cheia de substâncias e partículas e moléculas e bactérias do bem, que é o que a gente quer para a gente fazer várias receitas para a gente beber como uma bebida probiótica, para a gente usar para fermentar vegetais, para a gente usar como starters para vários tipos de fermentação, inclusive queijos. Bom, então depois de 24 horas, o que a gente tem é esse líquido. Olha só, ele fica meio turvo, então a gente tem agora o Rejuvelac pronto, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essa tampinha, usar uma peneira e nós vamos coar esse Rejuvelac numa jarra e nós podemos guardar esse líquido na geladeira 5, 7 dias e tomando ou usando nas receitas que você vai preparar. Mas tem uma dica super legal. O que você vai fazer com este grão aqui que sobrou? Esse grão, você pode tirar todos os grãos daqui, bonitinho. Pega esses grãos aqui, leva na pia, dá uma boa enxaguada neles, lava o vidro e aí você pode voltar os grãos para cá, colocar uma nova água e começar de novo o processo com o mesmo grão. Olha que econômico! Então é só lavar direitinho o vidro em cada etapa, isso é muito importante para não ter contaminação e enxaguar bem os grãos, você pode usar 3 vezes. Depois dessas 3 vezes, a fermentação já vai ficar mais fraquinha e aí já não vai ter quase alimento para as bactérias aqui. Então você vai descartar esse grão na composteira e tal. Ele não é uma coisa muito interessante de comer, porque ali já não tem quase mais nenhum nutriente.
então é só fibra mesmo. Então eu acho que do ponto de vista gastronômico, assim, ele não tem muito valor. Então eu não costumo usar para nada, descarto na composteira. E o Rejuvelac, como eu falei, é um líquido probiótico, é um líquido que você pode usar como cura, inclusive, para várias coisas. E você pode beber esse líquido puro. Não tem contraindicação. Ah, Silvia, eu devo beber um copo de Rejuvelac todos os dias, pela manhã, ou à tarde, ou acompanhado das refeições. Não tem isso. Você pode beber quanto Rejuvelac você quiser. Se você só quiser beber Rejuvelac, não quiser beber água, você pode. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Ah, estou tomando bebida alcoólica, vou tomar Rejuvelac também. Pode? Pode. Pode tomar Rejuvelac com qualquer coisa, com qualquer remédio, não tem contraindicação. O bom é você não beber nenhum remédio, né? O Rejuvelac não vai fazer mal. E assim, como ele não é um líquido, uma bebida muito saborosa, você pode usar essa bebida para fazer uma coisa saborosa. Então, por exemplo, você pode fazer um suco de morangos, que tal? Né? Porque suco de fruta é legal usar uma fruta com baixo índice glicêmico. Então, um suco de morango, você pega uma xícara de morango, bate com um copo de Rejuvelac e você está bebendo seu Rejuvelac muito melhor muito mais gostoso do que se você tivesse tomado ele puro. Mas um jeito muito mais rápido até de tomar Rejuvelac é simplesmente espremer um limão. Eu gosto da medida 1 litro de Rejuvelac, um limão inteiro espremido. Deixo essa bebida na geladeira e vou bebendo ao longo do dia. Muitas vezes quando eu como alguma coisa que não caiu bem, ou como alguma coisa diferente da minha dieta, já sinto que as coisas estão funcionando diferente aqui, eu falo, vou beber um pouco de Rejuvelac. Ele restaura a tua flora bacteriana intestinal, então é uma super bebida legal e também pode ser usada para fermentar queijos, para fermentar vegetais, como agente inoculador, que eu costumo chamar, ou starter. Então é isso, bebida maravilhosa, fácil de fazer, muito econômica, claro, demora o tempo da germinação, demora as 24 horas da fermentação, mas é um tempo rápido e é uma bebida que você faz, toma, acaba e você não tem que ficar cuidando, porque tem algumas bebidas que você tem que ficar sempre cuidando, sempre alimentando todos os dias e às vezes você viaja e volta. Então eu acho que o Rejuvelac tem essa vantagem também. Então você começa a germinar um grão, procedimento muito fácil de fazer, só precisa do grão mesmo e de água e de umas jarras e você tem o seu probiótico à mão. Legal? Então espero que vocês tenham gostado, tomem Rejuvelac e até a próxima!